Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre hiperinsuflação utilizando a ventilação mecânica. Essa é a primeira parte de uma série de 3 vídeos que eu vou fazer aqui falando sobre esse tema aqui no canal Apollo Fisioterapia. Esse é um tema bastante importante, relevante para quem trabalha com ventilação mecânica, para o fisioterapeuta que quer fazer diferença na sua atuação junto ao paciente em ventilação mecânica. Então, se você quer aprender como fazer isso, quer entender como é que a gente faz e por que a gente faz cada alteração, você precisa ficar até o final desse vídeo comigo. E também não pode esquecer de assistir os outros vídeos que eu vou lançar daqui para frente falando sobre esse tema aqui no canal Apollo Fisioterapia. Se você puder dar uma força para o canal Apollo Fisioterapia, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de comentar. Isso faz com que o vídeo seja enviado para mais pessoas que gostam de fisioterapia, que gostam da área de ventilação mecânica, que gostam de terapia intensiva. Então, se você puder comentar, curtir, compartilhar, isso vai ajudar muito o canal Apollo Fisioterapia. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso utilizando o ventilador mecânico. Bora lá! Bom, pessoal, vamos lá então. Primeiramente, eu queria colocar aqui para vocês, né, lembrá-los, né, que esse é o primeiro vídeo. Nós vamos fazer outros 2 vídeos falando também do uso do VCV e também falando do uso do ventilador mecânico para fazer a hiperinsuflação manual em pacientes que estão em respiração pressão suporte, respiração espontânea, portanto. Primeiro de tudo, né, a gente vai apresentar aqui para vocês uma ideia de como fazer isso e, obviamente, eu me baseei, como todos os vídeos que a gente faz aqui no canal Apollo Fisioterapia, eu me baseei nesse artigo que está aí na tela. Se você quiser ler esse artigo aí na íntegra, você vai ver que todas as partes dos vídeos que eu vou colocar aqui vieram desse artigo. Se você quiser ler esse artigo na íntegra, e eu recomendo que o faça, vou deixar na descrição aqui do vídeo de hoje, tá bem? Então, leia o artigo na íntegra, tire suas próprias conclusões, que eu vou passar as conclusões que eu tirei lendo esse artigo. Bom, mesmo antes de tudo, né, independente do artigo, né, e do que foi feito com o artigo, nós precisamos entender o seguinte, que toda vez que a gente faz a hiperinsuflação utilizando o ventilador mecânico, um dos objetivos pode ser a melhora da ventilação, a abertura de áreas atelectasiadas, de áreas hipoventiladas, melhora dessas áreas, mas também, principalmente, a gente tem como objetivo fazer uma mudança na relação ou na diferença que existe entre o fluxo inspiratório e o fluxo expiratório. Eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte: se nós soprarmos, se eu e outra pessoa estivéssemos soprando uma bolinha de ping-pong em cima de uma mesa, essa bolinha de ping-pong ela vai chegar numa ponta ou na outra ponta da mesa, dependendo de qual é a diferença de fluxo que nós estamos gerando durante essa brincadeira, quando a gente estiver soprando. Então, se eu soprar de um lado com mais força do que o meu colega, é óbvio que essa bolinha vai chegar até o meu colega. E isso acontece com a secreção. A secreção ela é empurrada para dentro e para fora das vias aéreas, ou seja, sentido alveolar ou sentido glote, de acordo com os fluxos que acontecem. E na ventilação mecânica, a gente percebe que durante a maior parte do tempo que o paciente está em ventilação mecânica, o fluxo inspiratório ele é muito maior do que o fluxo expiratório. E isso eu mostro aqui para vocês, né? Então, se vocês observarem esse gráfico ele consegue nos mostrar aqui, ó, observem aí que esse gráfico ele é o gráfico da relação entre o pico de fluxo inspiratório e o pico de fluxo expiratório. Quando a diferença desses dois picos foi maior do que 10%, ou seja, né, se eu dividir pico ins por ex e essa conta der maior do que 1 para 1, exatamente onde está ficando aqui o ponto, vocês podem observar que a maioria, né, então essa é uma representação gráfica, então a gente pensaria aí nesse ponto, na bolinha preta, como o ponto mediano do grupo de pacientes que foi estudado e incluído nessa amostra. A maioria desses pacientes estão, né, a mediana deles estão aí nesse ponto. Porém, observem que muitos deles estão aqui para baixo, ó, onde a diferença ela não está conseguindo gerar um fluxo respiratório.
uma pequena parte dessa população gera um fluxo que seria teoricamente suficiente para levar a secreção para fora. Então a grande maioria vai sempre levar a secreção para níveis alveolares. Como é que eu faço então para eu conseguir mudar esse comportamento do fluxo a ponto de facilitar a saída de secreção? Essa é uma das formas que a gente pode, uma das coisas que a gente vai usar a hiperinsuflação utilizando o ventilador mecânico. E aqui uma outra coisa, ó, é você usar, ao invés de usar a relação, que é a divisão de um para o outro, a gente usa a diferença. Então essa diferença que teria que ser maior ou menor do que 30, né? Então se eu quisesse um fluxo expiratório maior, teria que dar aqui menor que menos 30. E não está dando, olha só, ele está dentro aqui, então considerando essa referência, então são duas referências, né? Os 10% ou em torno de 33 litros por minuto de diferença, a gente observa que a maioria não vai atingir essa diferença, nem para inspiração, nem para expiração. Então, teoricamente, a minha bolinha lá, que eu exemplifiquei, fiz analogia, a bolinha ficaria parada no mesmo lugar, enquanto eu sopro depois, enquanto eu inspiro e expiro, né? Então, a secreção ela ficaria andando de um lado para o outro, sem ela, de fato, ser retirada. Bom, como é que a gente pode fazer a hiperinsuflação manual utilizando a ventilação mecânica? Como eu prometi no começo do vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar aqui para vocês dos parâmetros. Mas principalmente eu vou pensar aqui com vocês, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo qual seria o objetivo dessas mudanças. Então, inicialmente, colocaram no modo VCV, que é o modo que a gente dessa parte desse vídeo. A ideia é colocar um fluxo desacelerado, ou seja, o fluxo inspiratório, como quando eu desacelero, coloco numa onda de fluxo desacelerado, apesar de ter um pico de fluxo, eu consigo ir diminuindo esse fluxo em relação ao final da inspiração, conforme eu vou chegando no meu momento de ciclagem. A frequência respiratória a gente vai abaixar de 8 em torno de 8 a 10 respirações por minuto, e isso vai precisar acontecer justamente porque nós vamos ter que aumentar muito o tempo inspiratório, ou seja, eu vou ter que baixar demais o fluxo inspiratório. Então essa onda de fluxo que vai ficar descendente, ela também vai vir uma onda de fluxo com um pico de fluxo muito baixo. Vejam, por que a gente não põe um valor de fluxo aqui? A gente não coloca um valor de fluxo aqui porque esse fluxo vai depender do volume corrente que o paciente vai atingir. Mas o fato é que você vai ter que tentar colocar um fluxo que faça com que o seu tempo inspiratório fique muito prolongado. Então eu vou gerar um fluxo laminar, ou seja, lento, né, laminar, baixo, e que vai prolongar o tempo de inspiração, podendo abrir unidades alveolares, inclusive, que estão colapsadas, porque eu vou aumentar o tempo da constante de tempo de abertura alveolar. Então, fluxo baixo com tempo inspiratório prolongado. E aí o volume corrente, nós vamos trabalhar com volume corrente alto, onde eu vou respeitar o pico de pressão em 35 centímetros de água. Então, eu vou me atentar, ou vou usar como ponto de alerta, né, de parada de aumentar o volume corrente, o pico de pressão. Lembrando que ele vai representar aí para mim a propriedade resistida e a propriedade elástica. E aí eu vou aumentando entre 150 e 250 ml por vez, né, esperando e observando aí o pico de pressão, até que eu obtenha no máximo um volume corrente de 1.500 ml. Né? Veja, volume grande, onde eu vou aumentar, tempo de distensão muito grande também, onde eu vou aumentar a distensão alveolar e teoricamente aumentaria a retração alveolar, o que levaria a um aumento do fluxo expiratório. Lembrem também, né, que quando a gente, o que eu estou apresentando aqui para vocês é uma proposta desse artigo, mas eu vou dar uma canja aqui para vocês e vou dizer o seguinte: você pode também usar um outro critério de volume corrente. Você pode chegar aos 1.500 ou você pode fazer aumentar o volume até algo predito para cada paciente, por exemplo, 15 ml por quilo de peso, que é um volume corrente que está próximo à capacidade vital que meu paciente tem para sair do ventilador. Esse seria um parâmetro que a gente poderia utilizar aqui. E se você fizer esse tipo de alteração que a gente colocou aqui na tela, né, quais seriam os efeitos disso em relação à relação pico de fluxo inspiratório e expiratório? Observem. Então aquela mediana que estava em torno de 1 para 1,1, ou seja, 10% favorável à inspiração, ele vem aqui em torno de 0,5. A mediana vem em 0,5. O que significa que nós estamos
favorecendo aqui, agora nós temos uma diferença muito maior do que 10%, favorecendo o fluxo respiratório, favorecendo a exalação. E assim, ó, e também é importante observar que os pacientes, né, colocados nesse parâmetro, praticamente, né, todos eles tiveram aí acima de 0,6, né, ou seja, mais de 40% de relação aí de diferença, sendo que 10% é o parâmetro inicial aí, né, o ponto de corte pra gente. Sendo assim, gente, eu convido você mais uma vez a curtir esse vídeo aqui, a compartilhar, a comentar, né? Comenta aí para dizer se você gostou, se você entendeu, se você não entendeu. Manda suas dúvidas para mim que eu vou responder aqui. E não se esqueça que daqui a pouquinho, daqui 2 dias, a gente lança a segunda parte desse vídeo, a segunda parte da hiperinsuflação utilizando o ventilador mecânico. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.